Hoje nós vamos falar sobre o fair play financeiro. Já siga as nossas redes sociais para você não ficar por fora de nada do que acontece no mundo do futebol. Hélio, eu tô aqui com seu livro maravilhoso e inclusive eu separei aqui um trecho para você explicar para gente. Um dos fatores que mais prejudica a união dos clubes em torno de pautas tão importantes é o modelo brasileiro de entidade sem fins lucrativos, que, além de todas as dificuldades impostas por inúmeros conselhos internos decisórios, ainda tem mandatos de presidentes normalmente mais curtos, com períodos de 2 a 3 anos. Você pode explicar para gente um pouquinho sobre isso? Bom, essa questão aí é um problema específico do Brasil, porque, por exemplo, embora as entidades estrangeiras, por exemplo, os clubes de futebol na Europa também tenham nascido com esse mesmo conceito, como entidades sem fins lucrativos, lá foi ocorrendo uma transformação gradual. Na medida em que o futebol se desenvolvia, eles iam também se alterando. No Brasil, nós sofremos uma transformação muito grande, que foi com a criação do CND em 1941, onde o Getúlio, isso herança do Estado Novo, determinou que tanto o futebol como todos os outros esportes deveriam ser totalmente amadores e seus presidentes impedidos de receber qualquer remuneração. Isso aí acabou, inclusive, gerando problemas graves aqui no Brasil, acabou afastando o profissionalismo durante muitos anos, jogou os clubes que na época estavam se desenvolvendo nas mãos da iniciativa privada, jogou no colo do governo. Os clubes começaram a se endividar e buscar o governo para pagar a conta para eles. Começou a haver uma falta de responsabilidade muito grande, porque sempre ia se encontrar depois em Salvador. Então isso foi um problema para nós. Você vê, na Europa, que não passou por essas situações que nós passamos aqui, existem hoje, na primeira divisão do futebol europeu, 96% dos clubes são hoje entidades civis de fins econômicos. São entidades que são geridas dentro do Código Comercial como uma empresa. São cerca de 202 clubes, porque eles acharam que esse é o melhor caminho para uma boa gestão. Você tem exceções como, por exemplo, o Real Madrid, que continua como uma entidade sem fins lucrativos, mas tem um modelo de gestão, uma governança corporativa muito próxima do que é uma sociedade civil de fins econômicos. Então, o Real Madrid é um modelo que deu certo por conta da sua gestão. Aqui no Brasil, essa gestão amadora, ela faz com que você tenha inúmeros conselhos dentro de um próprio clube. Você tem conselho deliberativo, você tem ali conselho gestor, você tem conselho de administração, você tem vários conselhos e muita gente participando de tudo isso, conselhos enormes. No caso do Flamengo, por exemplo, o conselho deliberativo tem até 2.000 pessoas, 2.000 conselheiros. Então isso aí transforma a gestão num processo muito difícil. E o outro grande problema que a gente enfrenta também é que, da forma como essas entidades são compostas, você tem, por exemplo, mandatos em alguns clubes de 2 anos, em outros clubes de 3 anos, normalmente o máximo é de 3 anos, e faz com que você não consiga ter um planejamento adequado. Porque um presidente, quando ele assume, automaticamente ele herda uma série de problemas do governo anterior. E quando ele começa a resolver aqueles problemas, já começa o campeonato, tem que montar time, tem que contratar jogador, o caixa está baixo, não tem dinheiro, é aquela dificuldade enorme. Então ele começa ali num trabalho totalmente difícil, ele não tem tempo de pensar no conjunto da obra, ele não tem tempo de pensar que faz parte de um sistema que precisa ser melhorado, que precisa ser alterado. Então é cada um cuidando de si. Já no segundo ano de mandato, o presidente já pode ter uma situação um pouco melhor, já vai respirar mais, já conhece melhor o clube, mas mesmo assim ele não tem condições de preparar um planejamento para além do ano seguinte, porque ele pensa o seguinte: olha, eu vou agora assumir problemas de outros diante de mim para resolver, para depois, daqui a um ano, eu deixo o mandato, saio fora, vem outro, vai encontrar. Então ele quer buscar vitórias. Eles passam o tempo inteiro
atrás de vitórias para mostrar que no período curto de 3 anos que eles estiveram lá, eles Deixar um conseguiram legado, né? fazer uma boa gestão. Isso aí acaba prejudicando uma série de outros aspectos. Você não consegue as mudanças necessárias para o futebol brasileiro, você não consegue as transformações necessárias para a gente conseguir alcançar um nível de receitas que os clubes lá fora alcançam. E não dá para você dizer também, por exemplo, que a Inglaterra é mais rica que o Brasil, a Espanha é mais rica que o Brasil. A situação não é essa. Se você considerar, por exemplo, a Inglaterra é mais rica que o Brasil, o PIB inglês é um PIB de cerca de 3 trilhões e 300. O brasileiro é de 2 trilhões e 300. Então, como se justifica, por exemplo, você vender os direitos de transmissão do campeonato inglês por 47 bilhões e o brasileiro por 1 bilhão e 300? 48 vezes mais barato. Como você explica essa diferença, se não pode nem ser em função da riqueza do país, porque o Brasil representa 2/3 do PIB inglês? Isso aí está na gestão. Realmente é um problema de gestão. Como você conserta isso? Você tem realmente uma série de maneiras de consertar. Uma delas, inclusive, passa pelo fair play financeiro. Então a solução seria adotar um modelo próprio aqui do Brasil ou copiar um modelo europeu? Como seria? Nós já identificamos, e vocês vão poder se aprofundar mais na leitura desse livro aí, o problema que nós encontramos realmente está na gestão. Agora, não é que o gestor, por exemplo, seja mau. O problema é que o modelo impede que haja uma boa gestão. Um modelo com muitas interferências políticas. Porque imagina, os vários conselhos que tem um clube, o presidente, o gestor do clube, ele já acorda com 50, 100, 200 pessoas querendo dizer para ele o que ele tem que fazer. A interferência política é absurda. É muito grande a interferência política. A dificuldade de você fazer um planejamento interno já é complicado, porque é muito complexo você fazer um planejamento e ter que aprovar aquilo nas várias comissões que os clubes têm. E ajudar a planejar, no caso do Brasil, o futebol brasileiro como um todo, é mais difícil ainda. Como é que um presidente com uma série de problemas no seu clube vai deixar aqueles problemas lá acontecendo e vai trabalhar na constituição de uma liga ou alguma coisa assim? Então, é muito difícil. Isso sem falar que o presidente também de um clube e os seus diretores, eles entendem que o clube não é deles. Eles estão ali por uma gestão e depois vão embora para casa. Então, esse conceito de não pertencer também atrapalha muito, tira bastante a responsabilidade. É claro que você, no Brasil, você tem vários clubes que são absolutamente contra as SAFs, uns por questões casuísticas, outros por não entenderem muito bem. E SAF, inclusive, é mais uma sigla. Assim como, por exemplo, um clube de uma sociedade civil sem fins lucrativos, a sigla dela pode ser uma SC, a SAF é uma SA, SAF. Então é simplesmente um símbolo, uma sigla. O mais importante ali é você conseguir eliminar as interferências, eliminar o componente político e eliminar o risco de remuneração indireta. Ali, quando você conseguir um modelo que te proteja de tudo isso e que dê condições para o gestor trabalhar dentro do projeto, da proposta e do modelo, que inclusive já pode ter sido aprovada pelo conselho anteriormente, aí pode dar certo. E nisso aí, você pode imaginar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, algumas gestões muito boa. Você pega a gestão do Manchester City, que lá é uma sociedade anônima. Você pega a gestão do Manchester United, também uma sociedade anônima. Pega uma gestão do PSG, também uma sociedade anônima. Pega a gestão do Real Madrid, uma sociedade sem fins lucrativos. E o Real Madrid é o maior clube do mundo hoje, supera inclusive essas outras entidades. Mas por quê? O Real Madrid, ele criou um modelo de governança que se aproxima muito de uma sociedade comercial. Lá você tem uma média de 5 a 20 conselheiros eleitos. E esses conselheiros eleitos é que vão eleger um presidente. E esse presidente vai gerir dentro do planejamento traçado por esses conselheiros. Mas ele tem autonomia para decidir e as decisões dele podem ser submetidas ao conselho posteriormente. Então, não tem interferência ali, ele tem liberdade de trabalhar, de decidir, de orientar seus diretores.
Então fica muito mais fácil gerir, transparente, né? Transparente, inclusive, com muita transparência e com muita responsabilidade, porque os diretores não estão ali para atrapalhar, os conselheiros não estão ali para atrapalhar, eles estão ali para colaborar. No Brasil, um clube, por exemplo, como o Flamengo, que não tem necessidade de caixa, pode optar por uma situação parecida com a do Real Madrid, mas precisa se livrar desse monte de interferências políticas que possui. E aí, organizando, renovando, reformando seus estatutos, se estruturando melhor, não precisa se preocupar, não tem necessidade. Se os conselheiros não querem, se os sócios não querem SAF, não tem problema nenhum, não tem necessidade alguma. Agora, em outros clubes, eu acho que existe a necessidade, sim, de uma SAF, porque eles precisam de caixa. Aí eu posso aqui dar um exemplo do Corinthians. O Corinthians, por que eu acho que o Corinthians tem necessidade de criar uma SAF? Porque ele precisa de dinheiro novo para se livrar desses problemas gravíssimos que estão asfixiando o clube e podem levar o clube à falência. E a dívida cresce cada vez mais. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui, a dívida do Corinthians já cresceu mais um pouco. Quando o presidente atual assumiu, era em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e 100. Nesse momento já está lá em 2 bilhões e 300 e não para de crescer. Então, uma SAF no Corinthians seria excelente. E outro detalhe, não precisa trazer um investidor estrangeiro, um dono estrangeiro, nada disso. Isso aí aconteceu no começo, quando os clubes não estavam muito inteirados da situação. Veio a 777 para o Vasco da Gama, que todo mundo pega como modelo, que deu errado. Não sei se deu errado, entendeu? Que pelo menos ela entrou, mas salvou o clube. Hoje estão falando, mas o clube estava numa situação muito pior. Então você tem o caso do Cruzeiro, que dizem também que não deu muito certo, mas agora está com o Pedrinho BH e pode dar certo. Mas no caso do Corinthians, o ideal seria estruturar desta forma, imediatamente aquelas dívidas todas praticamente acabam, você pega aqueles 2 bi e 300, você vai jogar aqueles 2 bi e 300 na recuperação judicial, e ali vai pagar aqueles 2 bi e 300 com 20% do faturamento. Já é o primeiro ponto, já conseguiu estancar a dívida. No segundo ponto, você faz uma venda de ações somente para torcedores. E aí chama a Fiel, chama os outros lá e fala assim, olha, vocês têm aí à disposição de vocês 40% das ações. Vamos fazer essa venda aí, cada torcedor entra aí com R$1.000, R$2.000, e a R$1.500. Fiel já é uma torcida que se disponibilizou a ajudar o time, né? Mas aí, neste modelo, realmente eles vão ter que ter governança, e acabou aquele negócio de 200 conselheiros ficarem dando palpite, vai ter uma gestão profissional ali, e o clube já nasce, depois de uma SAF dessa, sem dívida, na mão dos torcedores, que é a melhor coisa que poderia acontecer, o sonho da torcida, porque a torcida é a torcida mais engajada que o país tem, e vai nascer um novo clube que pode ser um gigante mundial. Então você vê que tem situações e situações. No Brasil, nós temos condições de adotar vários modelos, uma solução para cada situação. Então você vê para o Flamengo o que pode ser melhor é uma coisa, e para o Corinthians pode não ser e seja outra coisa. Então, o mais importante é a gente entender que o problema está na gestão. É aí que precisa ser resolvido. Ok, Hélio, mas e onde entra o fair play financeiro? Aí o fair play financeiro também ele é imprescindível, e nesse ponto eu acho que ele vai ser de grande ajuda no futebol brasileiro. Para entender um pouquinho o que é fair play financeiro, vocês têm que entender que o fair play financeiro ele nasceu na Europa em 2010 em função de problemas que os clubes europeus já estavam sofrendo. Principalmente esse problema começou, por exemplo, com o Chelsea, que aquele milionário russo comprou o time e fez investimentos absurdos, investimentos enormes, realmente transformou o Chelsea numa máquina, mas gerou um problema muito grande com os outros clubes, porque gerou uma corrida em que os outros clubes eram obrigados a acompanhar sem ter capacidade financeira. E aí, um clube precisando se estruturar para enfrentar o Chelsea, acabava fazendo contratações que estava levando alguns clubes à beira da falência. E aí foi quando se implantaram, você veio depois também o Manchester City, em 2008, final de 2008, 2009, o sheik árabe, o sheik Mansur, investiu quase que já de cara $1 bilhão no clube. Então isso começou a provocar uma série de desequilíbrios e obrigar os outros clubes a uma corrida insana. E foi quando se determinou que a partir daquela data, e começou mais ou menos em 2013 já a entrar em vigor, então a partir daquela data, os clubes só poderiam
gastar em contratações o que arrecadassem. E se você quiser gastar até um pouco mais, você tem que dividir esse investimento ao longo dos anos seguintes, para não furar o teu teto de gastos. E isso realmente foi imprescindível, começou a trazer novamente o equilíbrio para a competição europeia, e aqui no Brasil a gente vê que é necessário também, embora a Lei Geral do Esporte já tenha essa previsão de fair play financeiro, os clubes ainda não adotaram, a CBF não tomou a menor providência, e a gente vê situações aí como hoje já estamos vendo, por exemplo, o Cuiabá está lá à beira de cair para a segunda divisão. Para recompor sua equipe, para melhorar, eles venderam um jogador para o Corinthians, o Ranieri, por 6 milhões de reais, porque precisavam daquele caixa para melhorar a equipe e fugir do rebaixamento. O Corinthians também estava perto do rebaixamento. O que o Corinthians faz? Não só não pagou o Cuiabá, como foi e contratou o Depay por 3 milhões, quase 3 milhões e meio por mês, ou seja, com 2 meses poderia pagar o Cuiabá. Ele preferiu contratar um jogador, um craque internacional, que agora vai ajudar o clube a sair da segunda divisão. Então, se tem um fair play financeiro aqui, não seria possível. Primeiro, paga as dívidas e depois contrata. Então, existe a necessidade do fair play financeiro aqui para equilibrar essas situações e também para evitar que clubes menores, querendo acompanhar os maiores, façam contratações que deixem depois o clube numa situação complicada, numa situação difícil. E também situações em que clubes, mesmo tendo condições, que é o que eles citam do Botafogo, contratem muito acima da sua receita. Isso também provoca desequilíbrio. O Botafogo gastou 137 milhões, mais 106 milhões, e não teve esse EBITDA, não teve esse lucro na temporada anterior. Então, se existissem essas regras do fair play financeiro, essas situações não aconteceriam. Então, basicamente, é isso. Nós precisamos urgentemente do fair play financeiro em nome do equilíbrio do futebol brasileiro, porque agora não se pode mais fazer como em períodos anteriores, que os clubes começavam, se endividavam, iam bater na porta do governo, o governo criava um Profut, criava uma outra situação, ela criava uma loteria nova, salvava o clube. Agora não tem mais essa possibilidade. Então os clubes precisam entender que eles têm que se organizar. E o fair play financeiro é o começo. Mas existem outras coisas também depois. Mas vamos começar pelo fair play financeiro. E o que falta para começar? Bom, falta para começar mais um outro ponto, que isso é característico do futebol brasileiro. Um clube sozinho não consegue implementar o fair play financeiro. É necessário que pelo menos todos os outros clubes se engajem. Para que haja o engajamento completo de todos os clubes, uma vez que a CBF não toma nenhuma providência, o que deve ser feito? Tem que se criar uma liga, porque é a liga quem cuida, realmente cabe à liga cuidar de todos os aspectos comerciais, os interesses econômicos dos clubes, e criando essa liga vai ter força suficiente para promover as mudanças necessárias do futebol brasileiro. Agora, o problema também é que parece que nossos dirigentes, eu não sei o que se passa na cabeça deles, porque quando você vê a necessidade de se criar uma liga, eles vão e criam duas. Quem cria duas ligas não criou nenhuma. Foi mais um componente para inserir mais uma discórdia no futebol brasileiro. Seria muito importante nesse momento que eles se unissem, esquecessem essa liga forte, esquecessem essa Libra e vamos montar só uma liga única cujos objetivos seja promover o desenvolvimento do futebol brasileiro, o crescimento do futebol brasileiro. E aí essa liga implanta o fair play financeiro, essa liga vai comandar um comitê de árbitros, porque é outro absurdo. Como é que você pode ter um comitê de árbitros subordinado à CBF? Aí, não quero dizer nem que a CBF seja correta ou incorreta, mas aí você tem um elemento muito grande de interferência política, porque um clube que tem a força suficiente pode chegar no presidente e falar assim, olha, você precisa falar lá com o árbitro, e como o árbitro é contratado ali, o árbitro vai chegar lá, ele vai chegar, se você não ajudar o clube tal, não sei o quê, vai ter... Então, isso tudo, mesmo que não aconteça, fica aquela abertura, né? Aquela onda de dúvida pairando sobre aquilo ali. Então, o comitê de árbitro tem que ser um comitê independente, é uma empresa que vai gerir aqueles árbitros, eles têm dedicação exclusiva, salário exclusivo, aquela coisa toda, e falhas, a empresa é cobrada, o árbitro é demitido, ou a empresa perde o contrato, como acontece na Europa, e aí esses problemas deixarão de acontecer. Essa grande gritaria que nós temos por conta de árbitros vai acabar como acabou na Europa.
Então isso é importante. E além disso, a gente tem um outro aspecto que é o calendário. O nosso calendário representa outro absurdo. Nós temos 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, está perfeito, mas para que essas 38 rodadas aconteçam e fique inserida dentro do calendário do futebol brasileiro, nós tivemos que aumentar o número de partidas e mudar as datas das partidas para que elas caibam. Então você tem no Campeonato Brasileiro, você tem jogos normalmente no meio de semana e no fim de semana, quando o correto deveria ser somente nos fins de semana. Porque nós temos aqui também o Campeonato Estadual, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Você não tem campeonatos estaduais, como você não tem federações estaduais nos outros países. E aí, esse campeonato estadual, que toma aí mais ou menos umas 11 semanas ou 11 rodadas, ele já obriga o Campeonato Brasileiro a ficar mais encurtado. E aí você tem um outro problema também, que como a gente vende o Campeonato Brasileiro para uma emissora que tem sua grade de programação, ela vai e encaixa esses jogos... Fica sujeita à programação dela, né? Num horário em que fica difícil você levar o futebol brasileiro para outros países, porque 9h30 da noite vai dar de madrugada na Europa, em outros lugares, ou então muito cedo na Ásia. Aí você não consegue levar o futebol brasileiro lá para fora. E o que acarreta isso aí? Quando você não leva lá para fora, o futebol hoje é global. Hoje o quintal de cada time é o mundo. Não é mais a cidade ou o estado que ele está. No começo do futebol brasileiro, por exemplo, cada time jogava na tua cidade. Era ali que era o campeonato mais importante. O São Paulo, o campeonato mais importante em São Paulo era o Paulista, no Rio de Janeiro era o Carioca. O Flamengo começou a transformar o clube dele num clube nacional. E isso fez com que o Flamengo tivesse o tamanho que tem hoje. Virou um clube grande em função disso. O presidente que ele teve em 1933, que resolveu, com apoio da Rádio Nacional, transmitir as partidas para o Brasil inteiro. E aí criou essa torcida gigante que tem. Virou um clube nacional. E paramos por aí. Os outros clubes também se nacionalizaram, mas paramos por aí. O futebol inglês, o francês, o espanhol, todos eles se globalizaram a partir de 89. Quando veio a globalização no mundo, incentivada lá por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, em 89, em 92, com a criação da Liga Inglesa, o futebol passou a focar no planeta inteiro. E isso fez com que hoje, por exemplo, o faturamento do Real Madrid, só 30% é dentro do próprio país. 70% das receitas, inclusive de venda de camisas, patrocinadores, tudo vem de fora. Por quê? Porque eles têm torcida no mundo inteiro. O futebol brasileiro também precisa criar essa torcida no mundo inteiro, que aí você vai aumentar a arrecadação em todos os aspectos. Mas para ir para lá, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa divulgação para que os nossos campeonatos cheguem lá. E os nossos campeonatos só vão chegar lá quando a gente mudar o calendário. Vamos adaptar o calendário ao futebol inglês, ao futebol europeu, por exemplo. Quando nós adaptarmos nosso calendário ao futebol europeu, nós vamos ter jogos de agosto a maio. E aí você se equilibra, você consegue fazer os jogos do Brasileirão sempre aos sábados e domingos, coloca lá os jogos às 4 da tarde, 5 da tarde, dá um horário perfeito para você vender para o mundo inteiro, e aí você consegue arrecadar aquela diferença que eu falei, futebol inglês vendido por 48 bi, o brasileiro por 1,3 bi, aí você consegue subir o valor do seu produto, porque aí todo mundo vai se interessar por ele. E quando começar a ser transmitido lá fora, você começa a ter torcida lá fora, começa a vender camisa lá fora, começa a vender patrocinador lá fora, muda totalmente. Então é imprescindível essas alterações. E é isso que o futebol brasileiro precisa. Então hoje nós falamos sobre fair play financeiro, gestão, sobre a indústria do futebol. Tudo isso e muito mais você encontra aqui nesse livro do Hélio. Obrigada, Hélio. Já está nas livrarias e a gente vai deixar o QR Code aqui também para vocês.